Fala, meus queridos irmãos e irmãs, aqui quem fala convosco é o seu irmão em Cristo, Missionário Beni. E, meus queridos, hoje começa o primeiro podcast, abençoado, para estar transmitindo a palavra do reino para a sua vida, para a sua casa. O podcast Reino vem com uma dimensão muito grande na palavra do Senhor e hoje a gente vamos estar iniciando o primeiro episódio desse podcast. Eu quero que Deus e o Espírito Santo venha trazer bênção transbordante e abençoada sobre a tua casa. E hoje, nesse primeiro episódio do podcast, a gente temos o nosso convidado aqui, o pastor Danilo Isidório. Ele que tem aí uma grande história no Evangelho de Cristo, que tem uma caminhada aí, e hoje ele vai estar conosco aqui nesse primeiro episódio do podcast, compartilhando as ideias que ele tem relacionadas à obra, relacionadas ao reino, e também compartilhando as experiências a qual ele já viveu, no Evangelho de Cristo, que a gente sabemos que não é fácil, mas que a gente temos aí, uma grande obra a se cumprir na nossa vida e viver esta obra também, E hoje a gente vamos estar abordando alguns temas, dentro do Evangelho, dentro da palavra, e você é o nosso convidado, a estar conosco, a estar participando e estar aqui, interagindo com a gente, Eu já quero aqui dar a boa noite para o nosso amigo e pastor Danilo Isidório. Boa noite, pastor. Boa noite, meu amigo. É uma honra estar aqui com você nesse primeiro episódio do Voz do Reino e me sinto honrado por esse convite. É um privilégio. Eu acredito que o podcast nasce para dar vozes, influência também no quesito de estarmos fora da nossa nação, estar em Portugal. Então, reencontrar pessoas como você que tem essa aliança, esse propósito, e eu tenho certeza que nasceu para exatamente esse é o propósito do podcast, a gente poder compartilhar a experiência e fluir naquilo que Deus tem nos dado nessa nação. E me sinto honrado. Obrigado, meu amigo. Imagina, pastor, isso aí é uma honra não só para mim também, mas também para o reino do Senhor, É um grande expositor da palavra do Senhor e também ministro, do louvor. O pastor Danilo, que é natural de São Paulo, São pastor? Paulo. E ele vai estar contando um pouco pra gente as suas experiências no Evangelho de Cristo, na palavra, no louvor, e na obra do Senhor, no contexto geral. Irmãos, o podcast se inicia hoje, o Voz do Reino. E este podcast, eu quero te dizer, vai trazer muitas coisas boas para a sua vida, para a sua casa, muito entretenimento, falando da obra, da palavra, e das coisas relacionadas às igrejas, no tempo atual a qual a gente vivemos. E eu quero começar aqui, a abordar um tema com o nosso amigo e pastor Danilo. Um tema hoje, pastor, a qual a gente já vamos começar abordando a abertura aqui e a apresentação. Pastor Danilo, como o Senhor resumiria o Evangelho de Cristo em poucas palavras? O Evangelho de Cristo é a boa notícia, onde todas as pessoas que ouvem essa boa notícia recebem o favor de Deus através do Filho, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então o Evangelho é essa boa notícia, que eu e você fomos salvos pela graça do Senhor Jesus. Então, para mim, o Evangelho é o poder de Deus para aquele que nele crê. Se você crê em Jesus, você está crendo no Evangelho. Ele é o Filho de Deus enviado para nos salvar e nos resgatar da condenação, da morte eterna, do pecado e nos dar uma nova natureza, que é a natureza de Deus. Restaurar exatamente o nosso relacionamento com Deus. Então o Evangelho é o poder de Deus para a salvação
daquele que nele crê. Legal, legal. Você tá vendo aí, pessoal? O pastor, ele tá resumindo aqui, né, o evangelho dentro das experiências a qual ele já viveu, não é isso, pastor? E eu creio que o pastor, ele já viveu várias experiências que, se ele for contar todas aqui, nós vamos ficar impactados pelo poder do Senhor na nossa vida, né? Tem aqui também, pastor, que eu queria perguntar ao senhor e que você compartilhe conosco, o Evangelho de Deus. O que significa o Evangelho de Deus na prática? De forma prática, o Evangelho na vida de uma pessoa é a transformação da velha natureza para uma nova natureza. Sim. O apóstolo Paulo fala na carta de Efésios 4 que nós devemos nos revestir do novo homem segundo a verdade, justiça e santidade provenientes da verdade de Deus. Quando a gente passa a viver a palavra e praticar, eu costumo dizer que o evangelho praticado é o evangelho assistido pelas pessoas. As pessoas vão olhar o nosso testemunho e muitas delas vão perguntar por que nós não fazemos mais as coisas que fazíamos antes. Porque houve exatamente esse impacto, essa transformação, onde o poder do evangelho se encontrou com a nossa vida miserável e nos transformou em novas criaturas. O apóstolo Paulo fala que aqueles que estão em Jesus Cristo, nova criatura é. Ou seja, nós recebemos uma nova natureza de Deus. Não pela carne nem pelo sangue, mas pelo Espírito. Então, quando a gente passa a praticar a palavra, quando a gente passa a ler e meditar nas Escrituras, orar todos os dias, ter uma vida de jejum, que é abrir mão do alimento para tirar um período de devoção a Deus, nós estamos vivendo na prática o Evangelho, na nossa vida pessoal e na nossa vida cotidiana, no nosso trabalho, dando testemunho, comprando e pagando, servindo as pessoas com o amor de Jesus, sendo paciente, que hoje o mundo não é mais paciente como antes, e esses frutos do Espírito na nossa vida, ele vai sendo assistido. Então o Evangelho de Deus na prática é o Evangelho praticado, testemunhado pelas pessoas, ao meu ver. Muito bom, pastor. Pastor Danilo, é o seguinte, nos últimos tempos, a qual estamos vivendo, nesses últimos tempos, melhor dizendo, a gente temos vivido um Evangelho ao mesmo tempo, alguns na profundidade e, ao mesmo tempo, algumas pessoas vivendo um evangelho na superfície, um evangelho sem se aprofundar, sem conhecer os mistérios de Deus, sabe? E uma das coisas que eu queria te fazer uma pergunta agora, qual é a diferença entre a religiosidade e o reino de Deus? A religiosidade é tudo aquilo que a gente acaba impondo na vida das pessoas, aquilo que a gente não está praticando no secreto. Os fariseus tinham isso, e o Senhor Jesus fala lá em Mateus 6, do verso 5 em diante, a respeito das orações, que não seja como os hipócritas que oram para que os homens vejam. Então, tudo aquilo que a gente passa a fazer para que seja notado, para que as pessoas vejam a nossa espiritualidade, isso é uma espiritualidade falsa. Então se torna uma espiritualidade hipócrita, segundo Jesus. A religiosidade, no sentido espiritual, um dos apóstolos, Tiago, disse que a verdadeira religião é visitar as viúvas, cuidando delas e dos órfãos. Essa é a que agrada ao Senhor. Então, quando a gente fala sobre a religiosidade, é algo que a gente impõe para as pessoas, que a gente não consegue praticar. Então, a única forma de a gente não viver uma vida religiosa, hipócrita, é tendo uma vida espiritual, todos os dias, tendo devoção, tendo fome pela presença de Deus, só por Ele, não porque a gente precisa de algo, mas porque nós precisamos dele mesmo, da pessoa de Deus. Então, quando às vezes a gente entra num culto, e parece que muitas das vezes as pessoas, elas têm aquele culto que elas não prestam para Deus. É o culto que parece que Deus está prestando para elas. Então é o culto da vitória, é o culto da bênção, é o culto que vai dar. E se a gente olhar, aquilo que Jesus nos chamou para fazer é renúncia. É sobre renunciar, é sobre abrir mão de coisas desse mundo e de também valores caídos para receber os valores do reino.
E aí onde entra uma linha tênue sobre isso. Por quê? Porque entre a religiosidade e a espiritualidade, essa linha vai definir exatamente esse ponto. Por exemplo, você não precisa ser espiritual para ser um médico. Você precisa ter faculdade. Você não precisa ser espiritual para ser advogado. Você não precisa ser espiritual para ser um engenheiro. Mas para ser um cristão, um discípulo de Jesus, um filho de Deus, que testemunha o poder do evangelho, você vai ter que carregar a presença de Deus todos os dias da sua vida. Então, existem profissões que você exerce com a escola, mas existe a essência para o qual você nasceu agora no evangelho e que não dá para ser feito de uma forma comum, de uma forma sem ter realmente essa espiritualidade e devoção diária na vida ordinária. Então, eu acredito que o Senhor quer transformar, Beni, essa geração, aonde a gente volte os pequenos fundamentos, chamados de elementares na Bíblia, em Hebreus 6, e volte a praticar de uma forma que a gente tenha prazer em fazer aquilo novamente. Sabe, orar ainda funciona. Ler a palavra ainda nos alimenta. A gente não pode ficar comendo só os domingos. Tem muitos cristãos que eles se alimentam só do domingo, só daquele culto da semana. Parece que a gente vai lá, recebe a energia, né? Sai dali renovado, mas a gente não faz nada com aquilo que a gente recebeu. Então, entre a religiosidade e entre o evangelho do reino, é onde o evangelho do reino é o que Jesus falou, que ele não vem com aparência visível. Em Lucas 17, versículo 20 e 21, ele diz assim, ó, o reino de Deus não vem com aparência visível. Não acredite que o reino, quando eu disser que o reino está aqui ou acolá, o reino de Deus está entre vocês. Ou seja, a partir do momento que a gente está em comunhão com o Senhor e com pessoas, ali testemunhando a respeito de Jesus, centralizando a nossa vida em Jesus, nós estamos falando que a nossa vida tem uma importância para Deus e Ele tem que ser a nossa prioridade. Então o reino de Deus, ele vai fluir de uma maneira muito mais leve e poderosa em nosso meio. Sim, sim. E pastor, dentro dessa ideia a qual a gente estamos um compartilhando com o outro, e também dentro da palavra, eu gostaria de fazer uma pergunta. No seu ministério, como foi o seu encontro pessoal com Cristo e onde tudo começou? Eita, isso é muito bom. Resuma para nós, neste momento, um pouquinho de como começou, né, o seu ministério, como que foi, como que você teve um encontro com Cristo. Foi uma coisa difícil, foi uma coisa que teve barreiras, ou foi uma coisa mais suave, um fardo mais leve, ou você veio de uma cultura qual já tinha esse envolvimento com a palavra, tinha essa ligação com o mundo espiritual, algo relacionado ao reino de Deus? Eu não nasci, e a gente chama de berço evangélico, né? Eu nasci numa tradição católica, apostólica romana. Minha mãe e meu pai sempre foram frequentadores, né, da igreja católica. E eu me lembro que na idade, meu filho tem 10 anos, a partir dos 10 anos ali, de 9 a 10 anos, eu comecei a fazer a escolinha deles aos domingos. A catequese. A catequese, né? E aí eu gostava bastante, né? E aquilo começou realmente dar um senso de um chamado que Deus haveria de revelar no futuro, né? Igual o apóstolo Paulo, quando encontrou Cristo, se tornou perca. Então acredito que Deus desenhou esse caminho no início. Ali até meus 14, 15 anos, eu fiz catequese, primeira comunhão, me batizei na igreja católica, todo formalismo, me tornei coroinha. Caraca. Tomei a hóstia. Eu quase cheguei a esse nível. E foi muito bom, porque eu acredito que Deus teve esse tempo como um propósito, né? E aí ali dos 15 aos 16 anos, eu já não frequentava tanto a igreja católica. E aí a gente passa a estudar, a conhecer pessoas, né? Eu me envolvi muito no início da minha vida na questão de drogas, né? Eu fui um usuário de maconha, fui usuário de algumas drogas, e aí durante esse período eu me afastei da fé, né, inicialmente. E eu me lembro que algumas vezes quando eu andava de skate, molecão ainda, eu andava dentro de uma igreja em São Paulo muito conhecida. Esse amigo chamava a gente para ir para lá, fazer um campeonato de skate, e aí tinham algumas pausas ali, entrava um pastor e dava uma palavra. E aquela palavra mexia com a gente, né? E uma outra feita também, quando
um amigo meu fez um convite para conhecer uma outra igreja de São Paulo. E essa igreja foi onde eu me converti em 2003. Meu início da caminhada começa aí. E aí com 17 anos para 18, eu começo a ir nessa igreja, frequentar na semana, às vezes alguns domingos. E aí eu comecei a colocar um propósito. Por quê? Porque na minha casa eu não tinha mais essa referência de igreja, de testemunho. Minha mãe, de vez em quando, ia para algum culto. Tinha semana que eu via alguns louvores, mas havia um peso muito grande, né, de drogas, de balada, de bebida, de coisas que pessoas que não conhecem o Senhor acabam praticando. E aqui não vai um julgamento, pelo contrário, cada um tem a sua religião, cada um tem a sua história. Na minha começa aí. E quando, para resumir, eu conheço o Senhor em 2003, 2004 me batizo. Top. Me batizo. Eu me batizei em 2004, e eu fiz um pedido, né? Nesse período, infelizmente, minha mãe ficou 2 anos e 8 meses presa. O meu pai já tinha saído, graças a Deus, tinha largado a vida de criminalidade, tráfico de drogas. Então, por muito tempo, essas castas, a gente chama assim, que nos prendia, aí o Senhor começou a me mostrar a realidade da vida. É como se os olhos estivessem abertos para aquilo que estava acontecendo. E aí, quando eu me batizo, eu sou acompanhado em discipulado, né, que a gente chama hoje acompanhamento da fé. E ali algumas pessoas foram me treinando na vida de oração, de como a gente orar pela família, de como a gente ter uma vida com Deus séria. E eu comecei a orar durante esses 10 anos, eu orei pela minha família. E no meu batismo, minha mãe ainda estava na prisão. E eu me lembro que na quarta-feira da semana que minha mãe saiu, o batismo seria na segunda da próxima semana. 25 do 11 de 2004. Foi meu batismo. E aí, quando a minha mãe sai na sexta-feira, na quarta-feira, voltando, essa líder, que era uma líder que tinha junto comigo me acompanhado, toda a minha história, ela fala assim, pede algo para Deus e Deus vai fazer, creia no seu pedido de oração. E eu pedi, Deus, eu quero que minha mãe veja o meu batismo. E se for para me descer as águas agora, eu queria que ela testemunhasse isso. E eu me lembro que fiz uma oração simples ali debaixo do chuveiro. Foi a minha primeira experiência, sabe? E quando foi sexta-feira, minha mãe chegou na casa da minha avó. Falou, estou livre. Segunda-feira minha mãe veio batizar. Olha. E sabe que a coisa mais interessante, Beni, de tudo isso que eu estou falando, é poderoso saber que Deus te ouve. Sim, sabe? Sim. Minha mãe saiu, ela testemunhou meu batismo, mas o que mais me chamou a atenção não foi só a existência de Deus, foi como a relação de quantos bilhões de pessoas existem no mundo. E ele parou para ouvir a oração de um filho. Oração. E Deus cumpriu. Não cortando agora, mas cortando um pouco aqui o que o pastor está falando. Eu quero abrir um parênteses aqui e mencionar algo que o Espírito Santo está ministrando no meu coração. Toda pessoa que passa por algum momento uma prova tremenda, ou toda pessoa que inicia lá desde a juventude a sua vida com prova, com labuta, com barreiras, você tenha certeza, você que está nos assistindo, que Deus tem algo poderoso para fazer na sua vida. Porque José, quando ele foi, pastor Danilo, escolhido por Deus, ele passou por diversas provas, ele passou por diversos momentos, obstáculos, mas tinha um propósito de Deus, e o propósito de Deus era, o melhor dizendo, colocar ele como cabeça, como um grande governador naquela época. E o que eu vejo na tua história, pastor Danilo, não é diferente das histórias das demais pessoas que têm uma chamada no evangelho, que têm de fato um propósito no evangelho. É notório que toda pessoa que passa por um momento de dificuldade, um momento que ela levanta as mãos para se render ao Senhor, ela está dizendo, eu aceito o meu chamado. Eu aceito o que o Senhor tem preparado para mim. E eu tenho um detalhe para te dizer dentro disso. Não vai melhorar as coisas.
As coisas simplesmente vai piorar mais um pouco, porque aí que tá, a tua fé é testada no fogo. A tua fé, a minha fé, a tua fé não é testado em um tempo de calmaria, não, é testada no fogo. Então tenha certeza, você, telespectador que está nos assistindo, amigo, internauta, você está passando por um momento difícil, você está passando por um momento de prova, é porque Deus tem uma chamada na sua vida. É porque Deus tem um plano tremendo na sua casa, na sua família, na sua vida. Então não desista, porque o tempo do Senhor vai chegar na sua casa. E mediante tudo isso aqui que a gente estamos abordando, pastor Danilo, eu quero aproveitar e fazer mais uma pergunta aqui. Claro. Qual foi o momento marcante do teu ministério até o dia de hoje? Quando minha mãe me veio me batizar, eu orei por 10 anos. Todos da minha casa, da minha família, primos, tio, todo mundo que era traficante. Hoje ninguém mais está no tráfico. Glória a Deus. Ou seja, aquilo que você está falando, Deus levanta alguém da casa, porque você se torna porta de salvação para todos. Eu acredito que Deus levanta alguém para ser luz em meias trevas. Então, Glória a Deus. O que foi marcante para mim foi, sim, minha mãe me veio batizar, mas o que foi mais marcante é eu batizar minha mãe. Oh, glória. Para mim foi um momento surreal do meu ministério meu maravilhoso. Deus. Casei minha irmã, batizei minha mãe, batizei minha irmã. Deus. Né, hoje, eu acho que o momento mais marcante para mim foi a obra não estar completa, mas o processo de tudo aquilo que eu estava orando e buscando, Deus cumpriu. Então, glória a Deus. Hoje a gente vive debaixo da promessa de Deus, né, em relação à família. E oro por eles todos os dias. Oro pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha irmã, pelos meus irmãos, né? Tenho mais irmãos. Então, assim, hoje, uma das experiências que eu posso testemunhar poderosa foi essa, né? De poder ter sido bênção para minha família. Porque na Bíblia fala, né, que dentro da sua pátria, né, a gente é profetas que não tem honra. Não tem honra. Não, e eu acredito que Deus inverteu isso com o tempo. Como eu disse, não foi de um dia para a noite. Fui testemunhando, foi sendo filho, foi sendo irmão, foi sendo, né, um companheiro. Sim. E a gente pôde testemunhar o Senhor salvar a nossa casa. Que top, que top. Pastor, quando Deus te tirou do Brasil para vir para Portugal, aqui na Europa, você imaginaria que você iria passar algum problema, alguma prova? Eu imaginei que você fosse falar. Você imaginaria assim. que, tipo, sei lá, ou que tinha um novo tempo te esperando aqui na Europa? Fala para nós. A gente sai do Brasil, Benny, né? A gente falou, muitas pessoas que recebem uma palavra, né, para migrar, poxa, Deus vai te levar para as nações. E a galera acha que é só mil maravilha, né? Mesmo as pessoas que têm nome, vou abrir aqui a coisa. Mesmo as pessoas que têm nome no Brasil, quando elas vêm para cá, muitas delas não têm essa influência que todo mundo imagina. É diferente, né? O que Deus está fazendo no Brasil é uma coisa, o que Deus está fazendo em Portugal e nas nações é diferente. A quantidade de igrejas que tem no Brasil é maior. A quantidade de igrejas boas e saudáveis é maior. A quantidade de pessoas que têm uma visão para a nação, que realmente tem uma palavra para a nação, não só uma palavra para a sua comunidade local, é maior. E quando a gente vê essa palavra cumprindo na nossa vida, a gente abre mão da nossa nação. Sim. E eu estava falando com um primo meu hoje, ainda vindo para cá, que a gente tem essa sensação de não completude. Nós não somos completos. Sim. Porque a nossa raiz não é aqui, a nossa cultura não é aqui, nós não nascemos nessa nação. A gente está aqui como um missionário, né? Não só muitas pessoas vêm buscar qualidade de vida, e não há problema nisso, é melhorar segurança, estudo, trabalho, condição melhor. Porém, dentro de tudo isso, está dentro do combo, mas o principal era Deus me deu uma palavra para ir. O verdadeiro ministério apostólico, ele precisa partir dessa visão. Nós somos chamados para enviar as pessoas. Sim. A gente fica feliz com a igreja cheia, mas a pergunta é, quantas pessoas essa igreja cheia, por ano, não estou falando mês, por ano, está treinando novas pessoas que vão ir plantar novas igrejas, abrir novos trabalhos missionários, ou enviar pessoas?
A gente não vê. Sim, sim. A gente vê igrejas inchadas, Verdade. igrejas fast food, uma em cada esquina. Aquele panorama que a gente já sabe, no sentido de a igreja agora tem que ser church dessa forma, dessa liturgia. A gente se modela nessa questão da linguagem, é muito importante. Porém, qual é o efeito dessas igrejas fora da localidade? Por exemplo, tem ministérios que só ajudam a placa do ministério. Meu Deus. Se não for para minha igreja, eu não ajudo. Ajuda, Se não for para, sabe? Então isso aquilo que a gente falou no início. Isso é hipocrisia também. Por quê? Porque o reino de Deus não está definido por uma placa. O reino de Deus está definido por um rei. E esse rei vai cobrar tudo aquilo que ele nos deu. E pastor, só abrindo um parênteses aqui no que você está falando aqui, eu gostaria de incluir uma pergunta aqui agora que veio aqui em mente. Qual a diferença que você tem percebido desde quando pisou o pé aqui na Europa, referente ao cuidado dos líderes, né? Dos anjos da igreja, que são os pastores, né? Toda a liderança, corpo de obreiro, com a igreja, o povo, entendeu? Aquele que está ali passando um momento difícil, mas até mesmo por vergonha, até mesmo por não querer compartilhar o momento, né? Ele fica acanhado, quieto e às vezes o pastor não sabe. Mas o que é que você tem visto diferente do Brasil para aqui, né, na Europa? 2 pontos. O primeiro é a diferença no sentido de a dificuldade entre a igreja brasileira ganhar os nativos. É gritante assim, quando a gente vê líderes que Deus deu uma palavra para vir, igual nós estávamos falando, e eles vieram, mas vieram com uma visão brasileira, não uma visão de reino. Uma visão de brasileira é plantar uma igreja do Brasil para o brasileiro. E no sentido, qual é o propósito disso? O propósito, ainda que você faça isso e ganhe os brasileiros são aqueles que foram chamados para discipular as nações. Então, o nosso objetivo é olhar líderes nesse tempo que possam olhar para os nativos. Nós temos que ganhar os portugueses. E eu estava falando hoje com uma pessoa, em Portugal, Beni, nós temos todas as nações aqui. Nós temos franceses, ingleses, russos. Agora, no verão, o que mais tem americano. Nós vemos a migração, diversas nações aqui. É o melhor momento para evangelizar. É o melhor momento de falarmos do amor de Deus, de estarmos atentos nos mercados, nos shoppings, nas praças de alimentação, no nosso trabalho. Então, assim, dentro dessa realidade, eu acho que o que eu tenho percebido é que muitos pastores ainda não se atualizaram para isso. Estão aqui, foram enviados, mas ainda tem uma visão de não enviar também. Então, é para mim, não vai naquela igreja. Como se os membros fossem detentores deles. No caso, resumindo, ou como se eles fossem detentores, corrigindo, dos próprios membros. Dos próprios membros. No caso, resumindo, você está querendo dizer que, tipo assim, você é meu membro, então você não pode frequentar ou até visitar. A maioria das igreja. igrejas estão assim aqui. Né? É imperceptível que isso é uma doença. Isso, de fato, é uma doença. É algo muito triste, pastor Danilo, porque isso daí a gente vê a pobreza mental da pessoa. Porque quando a gente falamos de reino, falamos de igreja, é um corpo, né? Não é um membro, é um corpo. Então, quando a gente falamos de reino, é o global, são todas as pessoas. E você acha, pastor, que aqui onde a gente estamos, inserido nessa nação, você acha que é um pouco de desunião ou é uma coisa normal aqui? Existe sim. Poucas pessoas trabalhando pela unidade e muitas pessoas trabalhando pelas suas comunidades locais. Então, por exemplo, eu vou definir aqui, dentro dessa realidade, a igreja não é uma reunião. Ela faz uma reunião. Na pandemia, teve reunião? Não. Mas teve igreja. Então, assim, a igreja não é uma reunião. A igreja faz uma reunião. Qual um propósito? De a gente ser treinados para fazer o ID do Senhor. Bem, eu tenho percebido que o evangelismo
está na UTI, cara. As Tá. pessoas não são mais evangelísticas em Não. si mesmas. Elas não vestiram a camisa de que domingo elas foram alimentadas, receberam a palavra. E na segunda-feira ela que... já está no trabalho dela, teve uma oportunidade. Porque é exatamente essa oração que eu tenho feito. Deus, me dá oportunidade de falar do teu nome. Sim. Me dá oportunidade que as pessoas que estão à minha volta, seja por uma dor de cabeça, para orar por cura, seja por um problema de um documento que eu possa indicar um advogado e a partir dali eu conseguir criar uma ponte para falar do teu amor. Deus tem nos dado. E tem muitas pessoas que estão de lábios calados, mas eu acredito que o Senhor vai mudar e transformar essas pessoas, avivar essas pessoas, renovar essas pessoas, porque nós precisamos dos missionários, dos evangelistas nesse tempo. Nós precisamos daqueles que estão abrindo mão dos seus aposentos, né, do seu não comodismo, né, e indo para aquilo que Deus quer fazer. E exatamente essa foi a proposta de Paulo. Esta foi a proposta do apóstolo Pedro. Essa foi o propósito. Atos é o ponto zero. É dali que partiu. E a gente tem que continuar. É como existe um saudosismo muito grande ainda. E a gente tem que olhar para trás, porque senão a gente não tem história, e respeitar a história de quem nos enviou, de quem passou pela nossa vida. Mas a gente tem que cantar, profetizar, ouvir o que Deus está fazendo nesta geração. O que Deus está falando nessa geração. Qual é a canção que vai vir do céu para essa geração que eu vou cantar e profetizar? Verdade. Qual é a visão para esse tempo caótico no mundo, do fim dos tempos, onde o amor está se esfriando, e a gente percebe que o evangelho materialista, egocentrista, ainda está intrínseco no coração dos crentes, até mesmo aqui. Verdade. Deus não nos chamou para ganhar euro. Deus nos chamou para ganhar almas. Foi para isso que Ele nos enviou. A gente abriu mão de conforto. Por exemplo, eu morei num quarto 2 meses. Eu morei 1 semana numa igreja, 1 mês na casa de uma irmã dessa igreja, depois 2 meses num quarto, para depois eu começar a minha casa. Glória e eu não quero que ninguém passe por isso. Tem pessoas que passam por coisas piores. E o interessante, pastor... pode falar, meu amigo. E o interessante que... Quando você menciona isso aí, aqui, eu creio que tanto no nosso meio cristão, como também no meio não cristão, existe algo aqui, tanto na Europa, que é da seguinte forma: se eu passei por algo difícil, ele também tem que passar. Cara, não é bíblico isso. Se eu passei por uma coisa difícil, ele também tem que passar. É uma coisa que, de fato, é tipo como se fosse contaminante. Eu fui contaminado, então você vai ter que ser contaminado também. Irmão, olha, isso aqui, de fato, esse podcast, eu quero dizer pra você, é um bate-papo esclarecedor. Isso aqui não vai ter papa na língua, tá? Isso mesmo. Me desculpa, eu vou ser bem esclarecedor. Não vai ter papa na língua. Não vou medir mesmo. Vou falar. Porque quando tá escrito ali, ó, voz do reino, a gente somos o João Batista desse tempo. Porque João Batista, ele foi a voz do reino daquela época. Foi ou não foi, pastor? Ele proclamou o evangelho, ele anunciou o evangelho. E sabe o que está acontecendo nos dias atuais? Tem muitas pessoas covardes, muitos, cheios de ego, cheios de prepotência, pastor Danilo. Sim. E conhece a palavra, sabe da palavra, mas pelo seu ego elevado, ele acha que ele só é o merecedor do reino de Deus. Ele só é o que tem um conhecimento. Se tem, então compartilha. Se tem, então vamos dividir. Então, o podcast Reino é a voz que clama no tempo de hoje. É o João Batista. Pessoas que vierem neste podcast, vai ser o João Batista para anunciar o evangelho. E se for para denunciar, vai denunciar também. Eu creio. Porque somos a igreja que iremos pregar a verdade e pregar o evangelho de Cristo. Entendeu, pastor Danilo? Então, é isso que eu quero dizer. E dentro de todo esse contexto, eu quero fazer uma pergunta novamente para o pastor, mais uma vez. Qual mensagem, ou melhor dizendo, o que é necessário para que a mensagem do evangelho impacte além das 4 paredes, pastor Danilo? Fala para nós. Eu acredito que nós precisamos
viver e praticar o que nós estamos ouvindo aos domingos, na semana, nos treinamentos, conferências cheias, igrejas vazias. Sabe, a gente é um povo do entretenimento. E o entretenimento é um substituto diabólico da verdadeira alegria de Deus no nosso coração. Porque a gente está tentando preencher com coisas terrenas algo que só algo eterno pode preencher. Verdade. Sabe? Então, quando a gente olha uma geração correndo para entretenimento, correndo para a conferência, e a gente vê exatamente o que Jesus falou, que aquilo que a gente produz na carne, de nada tem proveito. Por isso que a gente vê uma geração cansada, Beni. Uma geração fadigada, chamada de burnout. Por quê? Por que a gente está fazendo as coisas na carne? Foi isso que Zacarias profetizou contra. Não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito. Sabe, nós precisamos voltar a ter a paixão e o prazer do quarto. O prazer de que Davi fez na minha geração, na minha cidade, Deus vai morar nela. Eu vou trazer a arca para cá. Glória a Deus. Vou colocar uma tenda, vou preparar, porque esse lugar Deus vai morar perto da minha casa. Eu vou ter acesso livre é a presença de Deus. Intimidade. A intimidade precisa voltar. Para impactar as nações, além das quatro paredes, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo agora. Sabe, ser cheio do Espírito Santo era uma ordem. Foi uma ordem para Atos, foi uma ordem no apóstolo Paulo, quando ele fala em Efésios capítulo 5. É uma ordem. Ele não é vai se enchendo quando você quiser. Não, ele diz, seja enchei-vos do Espírito. Deixa se encher do Espírito. Então, a gente precisa tirar coisas que a gente está colocando na nossa vida que Deus não pediu. Sim, sim. A gente está fazendo reuniões que Deus não pediu, conferências que Deus não pediu. Eu acredito que muitas pessoas tentam se autovalorizar no que Deus deu a vida para elas, no que Deus deu a elas na questão do evangelho, e que muitos, Beni, se largasse hoje a profissão, que acredito que muitos têm essa mentalidade, não é um chamado, é uma profissão. Se ele parar de ser pastor, ele morre. Meu Deus. Sabe, e aqui eu descobri uma coisa, que eu posso sim trabalhar na obra, trabalhar no hospital e ainda ter o meu ofício. Meu Deus. E muitas pessoas, não estou falando que é pecado viver do evangelho, estou dizendo que muitas pessoas só sabem fazer uma coisa. E a gente sabe que Paulo teve que cavar buraco em muitos lugares. Verdade. Ele teve que fazer tenda, ele não era mais fariseu. Ele teve que trabalhar. E para levantar a tenda tem que ter suor, né, exatamente. amado? Ele teve que trabalhar e ele teve que, através disso, também pregar o evangelho. Quando a gente entende esse equilíbrio na nossa vida, a gente vai conseguir comunicar uma outra casta de pessoas que têm condições no Brasil, condições em Portugal ou em qualquer outra nação. Por quê? Porque muitas pessoas olham para pastores e líderes e chamam eles de vagabundo. É verdade. Mas não sabem que eles oram madrugada, eles não sabem que pagam o preço. Né? Existe homens de Deus nessa nação. Existe sim, né? existe. Então a gente precisa olhar também esse ponto, que existe a importância de você estar atuando profissionalmente, é para que você toque no coração daquelas pessoas que têm uma visão errada a respeito de liderança, a respeito de pastores, a respeito do evangelho. E aí, a partir daí, você consegue tocar no coração delas, saber que você é um bom profissional. E aí entra aqui, eu acredito que a gente pode impactar todas as áreas da sociedade quando a gente tiver uma atualização na visão do evangelho para a nação. O que Deus está falando sobre Portugal? Portugal vive uma geração ateia, cara. Na prática, a gente pode sair aqui agora, você consegue ver vídeos circulando na internet que jovens, velhos, não acreditam em Jesus, cara. Sabe? Uma nação que teve contato com a fé, mesmo sendo católica, hoje virou lugares para postar foto, culturais. Virou lugares para as pessoas irem como turismo. E que perdeu exatamente a vida espiritual da igreja. Então, voltando à resposta e resumindo aqui nas minhas palavras, eu acredito que para passar das quatro paredes e tocar outras nações, todos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo hoje de novo. Eu não estou falando de só orar em línguas, eu estou falando de ser cheio do Espírito Santo ter a vida de Deus vivendo em você. Intimidade. O que o pastor Danilo está falando é uma coisa muito interessante. Portugal é um país
que tem uma promessa de Deus aqui, nesse país. Esse país tem uma promessa de Deus. Verdade. Esse país será impactado pela glória de Deus. E, pastor Danilo, quando Deus me falou um dia que iria me trazer para essa nação, eu falei, meu Deus, então o Senhor me prepara. Então foi um bom tempo Deus me preparando para chegar aqui. E eu quero ressaltar uma coisa aqui também, relacionada ao nome Reino. Tempos atrás, pastor Danilo, eu estava orando e eu estava perguntando a Deus, reino, 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 sobre esse nome, reino. E o Espírito Santo, ele me trouxe ao meu coração, à minha memória, que quando a gente falamos a palavra reino, é algo que está ligado à renúncia. Porque não tem como tu viver o reino se não ter renúncia. Então é uma coisa muito interessante quando você se dispõe a servir o reino de Deus. Tem que haver a renúncia, tem que largar as coisas passadas, jogar para trás tudo que não presta e seguir em frente num só propósito, que é o reino de Deus e as promessas do Senhor para a nossa vida. Meus queridos, a gente estamos aqui com o tempo quase se findando, né, desse primeiro episódio desse podcast. Mas antes mesmo de finalizar, eu quero aqui também falar de algo que o nosso amigo pastor Danilo, ele iniciou seu ministério com um louvor, né, pastor? Foi mesmo. Foi na área do louvor, né? Na área do louvor. Foi os primeiros dias assim, não foi pregando, né? A gente foi inserido, né? A música sempre teve, né, dentro da minha casa, sempre. Eu tive uma banda de pagode, tive uma banda de forró universitário, né? E aí eu não sabia violão, mas quando o processo da conversão, me interessei pelo instrumento. E aí começamos a servir, né, nas comunidades locais. Eu lembro que nas células, que era um grupo pequeno nas casas, as oportunidades que eu tinha para poder tocar, né? Tinha sempre aquele momento de zoeira, ali e tal, pegava o violão ali, sabia 2, 3 louvor, 3, 4 notas. E sabe o que é da hora disso aí, pastor? Eu não sei se foi contigo assim também. Quando a gente tá iniciando, as primeiras notas é sol, dó, ré, mi, menor. É verdade. Não é verdade. As pestanas não dava pra fazer. Não dava por causa do dedo, né? Dedo ainda. Então. E a gente tava no processo ainda de aprendizado do instrumento, né? Muito legal lembrar disso. E pessoal, aproveitando isso, eu gostaria de que o pastor Danilo pegasse o violão agora. Vamos lá. E louvasse uma canção, um louvor, né? Para que os nossos irmãos aí que estão nos assistindo, né? Os internautas, venha estar vendo que o pastor Danilo tem esse ministério também. Solta a voz, pastor. Nós estamos falando de reino, né? Então vamos cantar uma glória. canção. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor, Jesus, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Vou pegar aqui, pastor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam,
as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Ô, glória! Pessoal, eu não aguentei. Eu tive que pegar aqui esse tamborim aqui, fazer esse instrumento pra tá também nessa pegada, nesse clima muito da hora. Que gostoso. Pessoal, estamos aqui finalizando o podcast. Quero deixar o meu agradecimento ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Por este dia de hoje. E rapidinho, gostaria de fazer uma pequena oração, né? Agradecendo a Deus. Meu Deus, obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Senhor, por ter trazido o pastor Danilo até aqui, neste dia de hoje, dando livramentos, guardando ele nessas estradas, até esse local a qual estamos aqui falando, iniciando este projeto, meu Deus. Iniciando, meu Pai, este podcast, este primeiro episódio, onde eu creio, Pai, que seremos a voz do reino nesta nação de Portugal. Pai, abençoa a todos que estão nos assistindo, abençoa todo telespectador, todo internauta, e quero deixar meu agradecimento aqui agora. Senhor, obrigado. E quero deixar meu agradecimento. Obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. Quero deixar um grande abraço, um beijo para minha esposa que está aí nos assistindo, toda a minha família, meus amigos, né? Não vou falar nome porque são vários, né? Meus irmãos. E quero deixar isso. Um abraço, um beijo para minha esposa. Quer deixar um agradecimento para alguém, pastor? Quero agradecer primeiramente você, Beni, né? E colocar uma palavra: persevere. Esse projeto é lindo, vai Glória longe. a Deus. Não se canse. Tenha constância no projeto que ele vai crescer. Aleluia. Vai ter muitas vozes do reino aqui para falar do amor de Deus, e quero agradecer você por essa oportunidade também. Agradecer vocês que vão acompanhar ou que está acompanhando também. Que Deus abençoe, seja do Brasil, Portugal ou qualquer outra nação. Que o Senhor possa honrar, abençoar a sua casa com esse podcast maravilhoso. Divulguem, tá? Divulgue, compartilhe, se inscreve no canal, segue o Beni, Missionário Beni no Instagram, segue eu também, Pastor Danilo Isidoro, tá bom? Que Deus abençoe vocês e obrigado por tudo, meu amigo. Isso mesmo, e você também, assim como o pastor tá falando, pessoal, quando algo é leve, não tem fardo, não tem peso. Verdade. Isso aqui é um bate-papo, algo de se interagir, falando sobre o reino, e você vê, foi algo leve, algo, né, sem peso algum. E pessoal, quero lembrar para você também, gente, estamos com o Instagram, né, do podcast, é Voz do Reino. Você que está aí nos assistindo, vamos estar colocando aqui embaixo, né, o @ do Instagram, vamos estar colocando aqui o @ também do meu Instagram, né, Missionário Beni, o @ do Instagram do pastor Danilo Isidoro, e eu te aguardo no próximo capítulo deste podcast. Eu te garanto uma coisa, a mesma presença que está aqui hoje do Senhor te aguarda no próximo capítulo. Amém, meus irmãos? Pastor Danilo, muito obrigado. Você, tô à disposição, toda a sua família, que Deus te abençoe. Amém? Fica com Deus, meus irmãos. Que Deus abençoe e até a próxima.